E aí pessoal, eu sou o engenheiro Giovanni Cremonesi e nesse vídeo eu vou te apresentar 5 melhores dicas para te ajudar a conseguir o seu primeiro emprego como engenheiro ou engenheira. E as 5 dicas funcionam muito bem quando são utilizadas em conjunto, então é bem interessante que você permaneça assistindo até o final. Então vamos à dica número 1, que é utilizar o seu estágio para ser contratado como engenheiro. Isso já é um padrão que existe no mercado. As empresas de construção civil têm o costume de contratar estagiários, treinar os estagiários, avaliar quais são os melhores e então contratar os melhores quando estes se formam. E você deve utilizar esse padrão de mercado ao seu favor. Eu espero que, conhecendo esse padrão de mercado, você se empenhe mais no seu estágio, demonstre o seu valor para a empresa e o seu interesse de ser efetivado quando você se formar. Mas se você está tendo dificuldades de conseguir estágio, eu tenho 2 links abaixo no final da descrição que podem te ajudar. Mas é claro que nem todo mundo vai ter a sorte de ser efetivado durante o estágio, por isso que eu vou passar para você a próxima dica. Então agora vamos à segunda dica, que é construir o seu network. Seu network deve ser construído durante a faculdade até. Você deve conhecer o máximo de pessoas de outras turmas e da sua turma, conversar com essas pessoas, passar para elas qual que é o seu interesse profissional e também pegar o interesse profissional dessas pessoas, ok? E é importante que você anote, porque você não vai lembrar do interesse profissional de todo mundo que você conversar. Quando você for a eventos, a workshops, palestras, converse com as pessoas, anote o nome, anote o interesse, ok? Então você vai ter essa lista. E quando você encontrar um curso, vamos supor que uma área que seja de hidráulica, que talvez não seja do seu interesse, mas um curso de hidráulica, uma vaga para projetista, né, de projetos hidrossanitários, um evento aí dessa área. Quando você pegar essas informações, passe para quem tem interesse nessa área. Você vai se tornar uma figura central no networking daquela pessoa. Então, quando ela encontrar uma vaga que seja do seu interesse, muito provavelmente ela vai recomendar você, né? Você vai sair na frente das outras pessoas que estão no networking dela, ok? Então essa é uma dica muito importante que você não vai encontrar em outros vídeos que falam sobre networking. Porém, esse é um procedimento que demanda bastante tempo e que dá trabalho e às vezes demora para dar resultado. A próxima dica é muito mais rápida e dá resultado de forma imediata. Então vamos à terceira dica, que vai te trazer aí 3 benefícios. A terceira dica te traz 3 benefícios, que é abrir um CNPJ no seu nome. Okay? Você vai criar uma pessoa jurídica. E quais são as 3 vantagens de criar a pessoa jurídica? Primeiro, você vai poder negociar o seu salário dentro aí de qualquer valor. Okay? Porque o engenheiro, pessoa física, ele tem um limite, tem um padrão ali de mercado que é o salário dele. Sempre vai ter um padrão, uma tabela para o salário do engenheiro, um valor mínimo. Agora, quando você é uma pessoa jurídica, você pode ser contratado por R$100 ou por 100 mil, tá? Então, você amplia aí suas possibilidades de negociação para prestar serviços ou para ser contratado. A segunda vantagem que você vai ter, a segunda vantagem técnica de ter um CNPJ aí no seu nome, é que você vai reduzir drasticamente o risco de quem está te contratando, ok? Contratar mão de obra, principalmente aqui no Brasil, é extremamente arriscado, tá? Tem um fator risco, tem um fator imposto também, que as empresas assumem quando contratam alguém. Então, vai ser muito menos arriscado contratar você se você tiver uma pessoa jurídica aí, um CNPJ. E o terceiro benefício, qual que é o terceiro benefício? É que fica muito mais fácil você prestar serviços como autônomo, tanto para empresas quanto para pessoas físicas, tá? Pessoas físicas também contratam engenheiros e as construtoras também contratam engenheiros que são pessoas jurídicas. Então você abre bastante aí o leque e esse é o seu terceiro benefício. Mas só isso não te garante que você vai conseguir as melhores vagas, os melhores empregos, né? Ou prestar os melhores serviços. Então isso nos leva à nossa próxima dica. Vamos à dica número 4, que é continuar estudando e continuar se aprofundando dentro da sua área. O estudo ele vai enriquecer o seu currículo e vai enriquecer o seu conhecimento, vai passar confiança para quem estiver te avaliando, né, para uma oportunidade de emprego. Então, além de enriquecer ali o currículo naquele momento, você também vai ganhar confiança para conversar, né, com quem estiver te avaliando para alguma oportunidade e vai aumentar a sua probabilidade de ser contratado. Portanto, não desista da engenharia, tá? Não pare de estudar,
continue se aprimorando e continue estudando. Pós-graduação, eu sugiro que você faça somente depois que você já tiver alguma experiência na área que você quer atuar. Por exemplo, no escritório de cálculo estrutural, se sua intenção é atuar no escritório de cálculo estrutural, comece a fazer a pós-graduação só depois que você já tiver um pouco de experiência, tá? A respeito de projeto de estrutura de concreto armado ou estrutura metálica, eu não sei qual que é a sua área de interesse. Depois que você já tem uma certa experiência, aí sim que você vai procurar fazer a pós-graduação. Porque a pós-graduação não vai te ensinar a fazer os projetos, não vai te ensinar a atuar na área, ela vai apenas aprofundar o seu conhecimento teórico. Então, aprofundar conhecimento teórico quando você não sabe fazer algo não é de grande utilidade. É bom você primeiro aprender, ou trabalhando para alguém mais experiente, ou fazendo um curso online ou presencial. Primeiro você aprende e depois você faz a pós para se aprofundar, ok? Mas nada disso vai funcionar, ok? Nem a dica número 1, nem a 2, nem a 3, nem a 4, se você não prestar atenção na quinta dica, que é a mais importante de todas. Então vamos à quinta dica, que é importantíssima, né? É um estado de mente que você deve atingir. E primeiro eu quero fazer uma avaliação aqui. Eu quero te falar uma coisa. Te fazer uma pergunta, aliás. Quantos currículos você acredita que você deve enviar por dia para conseguir o seu primeiro emprego como engenheiro, tá? Você vai pesquisar as suas empresas aí de interesse, vai enviar o seu currículo. Você deve repetir esse processo quantas vezes por dia para garantir aí no espaço de 1 mês ou 2 meses, né? Ou até 6 meses aí o seu emprego. Primeiro, eu quero te falar o seguinte. Pesquisar por empresas e depois encaminhar o seu currículo é o método mais rápido, mais eficiente de ser ignorado, tá? É a maneira mais rápida e mais garantida de você perder o seu tempo, tá? É a mentalidade errada, é agir de maneira passiva, porque você está lançando ali seu currículo como se fosse uma isca, esperando que alguém venha morder. Isso não vai acontecer. Conheço pessoas que já enviaram quase 800 currículos dentro do mês e não conseguiram uma ligação em retorno, ok? É um método totalmente ineficiente. Você gasta seu tempo melhor assistindo série no Netflix ou discutindo política no Facebook do que fazendo esse tipo de procedimento. Então, qual que é a mentalidade correta? Agora que você já sabe que você não deve fazer isso, qual que é a mentalidade correta? É não só assistir esse vídeo, tá? Não só assista esse vídeo, mas bote em prática as dicas de número 1 até número 4. Aproveite muito bem o seu estágio, faça um networking de verdade, crie uma lista de verdade, tá? Não só assista o vídeo, mas crie essa lista com o nome das pessoas aí que você conhece e o interesse de cada uma, tá? Abra um CNPJ assim que você tiver oportunidade. Assista esse vídeo de novo e bote em prática todas as dicas. Você tem que fazer de verdade, você tem que agir de maneira ativa, tá? Se você tem interesse ali em uma obra, vá até a obra, converse com o engenheiro de lá e pergunte para ele como que ele fez para ser contratado, como que você pode fazer para conseguir ser contratado, com quem você deve conversar. Isso sim é uma mentalidade adequada, uma mentalidade ativa que vai te garantir o seu emprego. E tem mais, eu ainda tenho uma dica bônus para você, mas antes disso eu quero te falar o seguinte: se você gostou dessas 5 dicas, deixa um comentário abaixo, isso ajuda muito o canal. Além disso, eu respondo todos os comentários e utilizo as sugestões como tema para os próximos vídeos. Portanto, reserve esse tempinho aí e deixa um comentário ali abaixo. Além disso, a especialidade desse canal é empreendedorismo dentro da engenharia civil e cálculo de estruturas de concreto armado. Portanto, se você tem interesse em alguma dessas duas áreas, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação que você vai aproveitar bastante os próximos vídeos. A última dica, que é a dica bônus, é para aqueles que têm interesse em participar de processo de trainee, que é uma maneira também de ser contratado como engenheiro. Se você tem interesse em participar de processos aí de trainee, passe um tempo fora do país, de preferência em países que falam a língua inglesa, Austrália, Irlanda, Estados Unidos, Inglaterra, algum local aí que fale a língua inglesa. Passe um tempo de 6 meses a 1 ano, que você vai enriquecer demais o seu currículo, tá? Para quem não tem oportunidade de ir para fora, consiga inglês fluente, tá? É o mínimo aí para você ser aprovado num processo de trainee, é conseguir inglês fluente, vai te ajudar bastante. Outra coisa que enriquece um pouco o currículo para você ganhar essa vaga de trainee são experiências acadêmicas, ok?
Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa um like aí e até a próxima.